A sirene cortou o ar da noite lisboeta como uma lâmina afiada, e quando pelas ruelas estreitas do bairro alto, onde as luzes dos bares piscavam como olhos acusadores. João tropeçou nas pedras irregulares da calçada, o coração martelando no peito, enquanto via o homem cair no chão, o rosto ensanguentado, gritando palavras que ele nunca imaginara ouvir tão perto, o monstro. Saia da nossa cidade. E então, no meio do caos, aqueles olhos castanhos o encontraram, olhos que pareciam conhecer todos os seus segredos não ditos. No instante seguinte, uma mão forte o puxou para as sombras de um beco adjacente, o cheiro de jasmim misturado ao suor e ao medo preenchendo seus pulmões. Fique quieto, sussurrou a voz rouca, e João soube, com uma certeza que o aterrorizava, que sua vida acabara de virar de cabeça para baixo. Ele não era mais apenas o garoto tímido de 18 anos que sonhava em segredo com beijos proibidos, agora, era parte de um mistério que podia destruí-lo, ou salvá-lo. João acordou sobressaltado no seu quarto apertado em alfama, o sol da manhã filtrando-se pelas cortinas finas como um lembrete cruel de que a noite anterior não fora um sonho. O relógio na parede marcava 9 horas, e o eco distante do Tejo parecia zombar dele, levando embora as águas turvas de suas memórias. Ele se sentou na cama desfeita, as mãos tremendo enquanto revivia a cena, o homem no chão, o agressor fugindo com um grito homofóbico que ainda ressoava em seus ouvidos. E aquele estranho, Miguel, ele descobrira depois, ao ouvir o nome sussurrado por um transeunte, que o salvara de ser o próximo alvo. Porque eu? João pensou, passando os dedos pelo cabelo castanho desgrenhado. Ele nunca fora de sair à noite pelo bairro alto, o epicentro da vida noturna que era de Lisboa, mas na véspera, impulsionado por uma curiosidade que beirava o desespero, decidira explorar. Aos 18 anos, recém-saído do ensino médio, ele vivia uma existência dupla, o filho perfeito para os pais conservadores em Belém, e o garoto que devorava livros sobre amores impossíveis nas prateleiras escondidas da Biblioteca Nacional. Seu segredo, sua atração por outros rapazes, era uma ferida aberta, alimentada por olhares furtivos na escola e por noites em claro imaginando toques que nunca ousara pedir. Ele se levantou, vestindo uma camisa branca simples e jeans desgastados, e desceu as escadas rangentes da casa antiga. A mãe, Dona Maria, já estava na cozinha, o avental florido amarrado à cintura, preparando o café da manhã com o ritual imutável de pão torrado e queijo fresco. Bom dia, filho. Dormiste bem? Parecias agitado ontem à noite. Seu tom era casual, mas os olhos, afiados como as facas que usava para cortar as fatias de pão, procuravam respostas. João engoliu em seco, forçando um sorriso. Só um pesadelo, mãe? Nada demais. Mas era tudo demais. Enquanto mastigava o pão, sua mente vagava de volta ao beco. Miguel o arrastara para longe, os dois correndo pelas ruas labirínticas até pararem num café escondido na moraria. Lá, sob a luz fraca de uma lâmpada pendente, o estranho revelara apenas fragmentos. Eles estão caçando. Um grupo que odeia quem somos. Fique longe do centro esta semana. Quem era eles? E por que Miguel, com sua jaqueta de couro e cicatrizes sutis nos nós dos dedos, parecia saber tanto? João quisera perguntar mais, mas o rapaz se fora tão rápido quando surgira, deixando apenas um bilhete amassado no bolso dele. Siga-me se quiser respostas, mas não diga a ninguém. Encontro no Rossio, meia-noite. Agora, à luz do dia, o bilhete queimava em seu bolso como uma promessa perigosa. O Rossio, a praça central de Lisboa, com suas fontes barrocas e estátuas que testemunharam séculos de segredos, era o coração da cidade, e, para João, um lugar de fantasias não realizadas. Ele terminou o café rapidamente, inventando uma desculpa sobre um estágio na universidade para sair. A mãe assentiu, mas ele sentiu o peso do seu olhar nas costas enquanto descia a rua íngreme em direção ao Elétrico 28. Lisboa acordava preguiçosa sob o céu azul de verão, os azulejos das fachadas refletindo o sol como espelhos partidos. João subiu no bonde lotado, espremido entre turistas e locais, o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao suor coletivo. Sua mente girava em torno de Miguel, alto, moreno, com um sotaque alentejano que traía raízes do sul, e um sorriso que, por um breve segundo no café, parecera genuíno. Era atração. Medo. João não sabia diferenciar. Ele sempre fora o observador, o que se escondia atrás de livros e olhares desviados, nunca o que mergulhava no desconhecido. Mas o incidente da noite anterior mudara isso, o ódio cru que vira no rosto do agressor era um espelho do que temia dentro de si, o medo de ser descoberto, rejeitado, destruído. Chegando ao Rossio, a praça se abriu como um palco vazio, os leões de pedra vigiando os visitantes. João sentou-se num banco sob a estátua de D. Sebastião, o rei mítico que desaparecera no mar, deixando Portugal em luto eterno. Que ironia, pensou ele, como um rei perdido, ele se sentia invisível, ansiando por um retorno que talvez nunca viesse.
As horas se arrastaram, o sol subindo alto, e o medo de ser um tolo crescia. E se Miguel não aparecesse? E se fosse uma armadilha? Mas ao entardecer, quando as sombras alongaram-se como dedos acusadores, uma figura surgiu do outro lado da praça. Miguel, com uma mochila ao ombro e um boné puxado para baixo, caminhando com a urgência de quem foge de fantasmas. Eles se encontraram perto da fonte central, o borbulhar da água abafando suas vozes. Você veio, disse Miguel, os olhos escuros varrendo o entorno como um falcão. Não sei porquê, mas veio. Isso já é mais do que a maioria faz. João sentiu um calor subir ao rosto, uma mistura de orgulho e vulnerabilidade. Eu vi o que aconteceu ontem. Aquele homem. Ele era como nós. Miguel hesitou, o maxilar tenso. Era. Chama-se Rui. Ativista, lutava por direitos que ainda são sonhos aqui. Eles o pegaram por isso, por ser visível demais. Quem são eles? João pressionou, a voz baixa mas firme pela primeira vez. Miguel olhou para o horizonte, onde o castelo de São Jorge se erguia como um guardião silencioso. Um grupo antigo, disfarçado de conservadores. Chamam-se os Guardiões da Tradição. Atacam no escuro, espalham boatos, destroem vidas. Meu irmão era um deles. Até eu descobrir a verdade. A revelação caiu como uma pedra no estômago de João. Irmão. Como alguém podia odiar o que amava? Miguel continuou, a voz rouca de emoção contida. Eu era como você, João. Escondido, com medo. Mas Rui me salvou uma vez, me mostrou que o silêncio mata mais que as palavras. Agora, eu ajudo. E preciso de alguém como você, fresco, invisível, para entrar onde eu não posso. João recuou um passo, o mundo girando. Entrar? Em quê? Uma rede de ódio. Ele pensou nos pais, na mãe que rezava o terço toda noite pedindo pureza para a família, no pai que contava histórias de glórias passadas sem nunca mencionar as sombras da Inquisição que ainda ecoavam em preconceitos modernos. Eu não sou corajoso, murmurou. Miguel se aproximou, o cheiro de colônia cítrica invadindo o espaço entre eles, e por um instante, seus dedos roçaram o braço de João, um toque elétrico, inocente, mas carregado de promessas não ditas. Ninguém é, no começo. Mas siga-me, e eu te mostro que coragem não é ausência de medo, é o que fazemos apesar dele. Eles caminharam juntos pela baixa, as ruas repletas de lojas e cafés, mas para João, tudo parecia um labirinto de segredos. Miguel falava em códigos, apontando edifícios aparentemente inofensivos, a sede de uma associação cultural que na verdade servia de fachada para reuniões dos guardiões, o bar no Chiado onde informantes se encontravam. João absorvia tudo, o coração dividido entre terror e uma excitação perigosa, a sensação de ser visto, de pertencer a algo maior que seu isolamento. Pela primeira vez, ele não era o garoto solitário, era parte de uma história, mesmo que sombria. Ao anoitecer, eles pararam num mirador sobre o Tejo, as águas douradas refletindo as luzes da ponte 25 de Abril. Miguel tirou da mochila um envelope amarelado, selado com cera vermelha. Isto é o que Rui encontrou antes de ser atacado. Documentos que provam que os guardiões têm ligações com políticos, nomes que chocariam Lisboa. João pegou o envelope, os dedos trêmulos, sentindo o peso da história da cidade em suas mãos. Portugal, terra de fados melancólicos e saudades eternas, ainda carregava as correntes de um passado intolerante, onde o amor como o dele era sussurrado nas sombras. E agora? Perguntou, a voz quase inaudível contra o vento. Miguel virou-se para ele, o rosto iluminado pela lua crescente, e pela primeira vez, sorriu de verdade, um sorriso que aqueceu o frio no peito de João. Agora, você decide. Foge, e esquece. Ou fica, e lutamos juntos. Naquela noite, de volta ao seu quarto, João escondeu o envelope debaixo do colchão, o sono fugindo como um ladrão. Sonhos fragmentados o assombraram, Rui caindo, Miguel desaparecendo no escuro, e ele próprio, gritando por um amor que nunca ousara nomear. Pela manhã, uma mensagem no celular, número desconhecido, encontro amanhã, Chiado. Traga coragem. Era Miguel. João sorriu para si mesmo no espelho rachado, vendo não mais o garoto temeroso, mas um jovem à beira de uma transformação. Lisboa, com suas 7 colinas e segredos enterrados, chamava-o para dançar, um tango perigoso de afeto e intriga. O Chiado fervilhava de vida ao meio-dia, os cafés elegantes transbordando de conversas animadas e o aroma de expresso pairando no ar como uma neve acolhedora. João chegou cedo, o coração acelerado, vestindo uma jaqueta leve que roubara do armário do pai, um disfarce patético para se sentir mais ousado. Ele se sentou numa mesa ao ar livre do A Brasileira, o famoso café com sua estátua de Fernando Pessoa vigiando os poetas modernos. Pediu um galão, o leite espumoso acalmando seus nervos, e observou a multidão,
casais de mãos dadas, sem distinção de gênero, num Portugal que progredira tanto desde a legalização do casamento gay em 2010, mas ainda abrigava bolsões de ódio como os guardiões. Miguel apareceu pontualmente, deslizando para a cadeira oposta com a graça de um felino. Seus olhos, castanhos como o café forte, fixaram-se em João com uma intensidade que o fez curar. Bom dia, parceiro de crime, brincou, mas havia uma tensão subjacente, como cordas de um violão prestes a romper. Eles falaram em voz baixa, planeando o próximo passo, infiltrar uma reunião dos guardiões marcada para aquela noite numa livraria abandonada no cais do Sodré. Você finge ser um recruta interessado, explicou Miguel. Eu cubro de fora. Se algo der errado, corra para o Tejo e grite por ajuda. João assentiu, mas por dentro, o pânico crescia como era selvagem. Recruta. Ele, que mal admitia sua orientação para si mesmo. Enquanto esperavam a hora, Miguel abriu-se um pouco mais, como se o sol do Chiado dissolvesse suas defesas. Com toda a infância no Alentejo, onde o pai, um agricultor rígido, o espancara por maneiras moles, e da fuga para Lisboa aos 16, encontrando refúgio numa comunidade que era underground. Meu irmão, o Tomás, era o orgulho da família. Líder dos guardiões agora. Eu tentei salvá-lo, mostrar que o ódio é uma prisão. Mas ele me vê como traidor. A dor na voz de Miguel era palpável, uma ferida que João reconhecia, a de laços familiares partidos por verdades não ditas. E você? O que te trouxe até aqui? Miguel perguntou, inclinando-se para a frente. João hesitou, as palavras engasgando na garganta. Eu. Sempre soube. Mas minha família é católica devota. Meu pai fala de valores tradicionais, como se fossem muralhas. E eu? Eu leio poesia de Pessoa e imagino beijos que nunca dei. O riso de Miguel foi suave, libertador. Pessoa era como nós, uma alma dividida, amando no silêncio. Talvez sejamos poetas também, João. Poetas de uma revolução quieta. O toque veio inocente, Miguel estendendo a mão sobre a mesa para pegar o envelope que João trouxera, seus dedos se demorando um segundo a mais. Foi o suficiente para acender uma faísca, não de desejo carnal, mas de uma conexão profunda, como se almas se reconhecessem após vidas de espera. João retirou a mão devagar, o rubor subindo, mas Miguel não recuou, em vez disso, seus olhos suavizaram. Não tenha medo de mim. Eu sou o que você vê, um cara tentando consertar o que quebrou. Naquele momento, no coração literário de Lisboa, João sentiu o primeiro broto de confiança florescer. A tarde passou em uma névoa de preparativos. Eles compraram roupas discretas numa loja de segunda mão, um casaco escuro para João, luvas para Miguel, e mapearam rotas de escape pelas ruas do cais do Sodré, onde o rio encontrava a cidade em um abraço úmido. Ao anoitecer, o ar salgado do Tejo misturava-se ao cheiro de peixe grelhado dos bares, e João, disfarçado com um chapéu fedora ridículo, aproximou-se da livraria. A fachada era decadente, janelas empoeiradas anunciando livros que ninguém mais lia, mas por dentro, vozes murmuravam como fantasmas. Ele bateu na porta dos fundos, o coração na boca, e um homem corpulento abriu, olhos estreitos como fendas. Quem é você? Um amigo de Tomás, João improvisou, a voz tremendo mas firme. O homem hesitou, depois o deixou entrar. O interior era um labirinto de estantes tortas, iluminado por lâmpadas amareladas, e cerca de 10 homens sentados em círculo, rostos endurecidos pela amargura. Tomás, irmão de Miguel, presidia, alto, com o mesmo maxilar quadrado, mas olhos frios como o inverno alentejano. Novo sangue. Fale, rapaz. O que te traz aos guardiões? João engoliu seco, recitando o script que Miguel lhe ensinara. Eu vi o que está acontecendo à nossa cidade. Esses desvios. Quero ajudar a limpar. As palavras queimavam sua língua, mas ele sustentou o olhar de Tomás, sentindo o peso de cada mentira como uma âncora. A reunião prosseguiu, um veneno destilado em discursos, ataques a bares gays, boatos espalhados nas redes, planos para uma manifestação, pela família tradicional, que na verdade visava aterrorizar a comunidade LGBTQ+. João gravava tudo num microfone escondido na lapela, o suor escorrendo pelas costas. Então, o clímax. Tomás revelou o mapa, marcado com alvos, incluindo o café onde Miguel o salvara. Amanhã, limpamos isso. Pânico puro invadiu João, ele precisava sair, agora. Mas ao se levantar para ir ao banheiro, tropeçou numa prateleira, derrubando livros com estrondo. Os homens se viraram, olhos acusadores. Quem é você realmente? Tomás rosnou, avançando. João correu, o labirinto de estantes transformando-se em armadilha. Portas batiam, vozes ecoavam, e ele irrompeu na rua escura, o ar noturno o atingindo como um tapa.
Miguel esperava na esquina, motor da moto rugindo. Suba. João pulou atrás dele, os braços envolvendo a cintura de Miguel por instinto, e eles aceleraram pelo cais, o vento chicoteando seus rostos. Risos histéricos escaparam de João enquanto as luzes da cidade borravam, adrenalina pura, misturada à euforia de ter escapado. Pararam num pier isolado, o Tejo lambendo as pedras abaixo. Você foi incrível, Miguel disse, virando-se para ele, as mãos nos ombros de João, firmes mas gentis. Eu tive medo, João confessou, os olhos marejados. Medo de falhar. De ser descoberto. Miguel puxou para um abraço breve, o calor do corpo dele um bálsamo. Você não falhou. Você brilhou. E eu? Eu estou orgulhoso. Naquela noite, deitado na cama, João revivia o abraço, não como fraqueza, mas como força. Pela primeira vez, o amor que sentia por Miguel não era um fardo solitário, mas uma chama compartilhada. Mas o Amanã traria mais, Tomás os caçaria, e os segredos da família de Miguel explodiriam como fogos de artifício no céu de Lisboa. A manhã seguinte amanheceu chuvosa, as nuvens baixas sobre Lisboa transformando as ruas em rios prateados, como se o céu chorasse pelos pecados da cidade. João acordou com o telefone vibrando, mensagem de Miguel. Cuidado. Eles sabem que fomos nós. Encontro no Jardim da Estrela, 10 horas. Traga o gravador. Ele se vestiu às pressas, o casaco do pai agora um talismã contra o frio que não era só climático. Desceu as escadas evitando a mãe, que cantava um fado na cozinha, uma melodia de perda e saudade que ecoava seus próprios medos. Lá fora, a chuva fina molhava os azulejos, e João correu para o elétrico, o bonde sacolejando pelas colinas como um coração irregular. No Jardim da Estrela, os caminhos de cascalho estavam vazios, as estátuas de anjos parecendo sentinelas melancólicas sob o chuvisco. Miguel esperava debaixo de um guarda-sol improvisado, o rosto sombrio. Ouvi de um contato, Tomás está furioso. Mandou homens para o bairro alto hoje à noite. Precisamos expor isso antes que ataquem. João entregou o gravador, os dedos gelados, e juntos ouviram as vozes gravadas, o veneno de Tomás ecoando como um verdito. Meu Deus, murmurou João. Ele é seu irmão. Como pode? Miguel fechou os olhos, a chuva escorrendo pelo rosto como lágrimas não derramadas. Crianças crescem com o que lhes dão. Nosso pai nos encheu de ódio disfarçado de honra. Tomás abraçou, eu fugi. Mas fugir não cura, só adia. Eles caminharam pelo jardim, os canteiros de flores inclinando-se à chuva, e João sentiu uma urgência de compartilhar sua própria dor. Minha mãe. Ela ama, mas julga. Semana passada, vi um casal gay na TV e ela mudou de canal, murmurando sobre pecados modernos. Meu pai ri, diz que é coisa de estrangeiros. Eu vivo mentindo para eles, Miguel. Cada dia é uma máscara. Miguel parou, virando-se para ele com uma ternura que desarmava. Máscaras racham, João. Quando a minha rachou, doeu como o inferno. Mas do outro lado. Liberdade. E amigos como Rui. Como você. Que valem cada cicatriz. O elogio pairou entre eles, doce como o aroma de terra molhada, e João ousou, você é mais que um amigo para mim. Desde o beco, sinto. Algo. Miguel sorriu, triste mas verdadeiro. Eu sei. Eu sinto também. Mas agora, não é hora. O amor precisa de ar para respirar, o nosso está sufocado por sombras. Eles saíram do jardim com um plano, levar o gravador a um jornalista amigo de Rui, um homem chamado Vasco na redação do Diário de Notícias, no centro. A caminhada pela chuva os uniu mais, ombros roçando, risos escapando ao desviar de poças. No edifício do jornal, um monstro art déco na Rua dos Fanqueiros, Vasco os recebeu num escritório atulhado de papéis e canetas mordidas. Isso é ouro, exclamou após ouvir a gravação, os óculos escorregando no nariz. Provas de conspiração. Publico amanhã, mas cuidado, eles têm olhos em todo lugar. João sentiu um alívio efêmero, como o sol rompendo as nuvens, mas Miguel alertou, Tomás não vai esperar. Ele virá atrás de mim primeiro. De fato, ao saírem do jornal, um carro preto os seguiu pelas ruas da Baixa, os limpadores de para-brisa batendo como um pulso ameaçador. Eles mergulharam em vielas, o coração acelerado, emergindo no terreiro do Paço, onde o arco triunfal se erguia como uma promessa de glória perdida. Perdemos eles, ofegou Miguel, encostando-se numa coluna. João, ofegante, riu nervosamente. Isso é loucura. Mas... excitante. Miguel o olhou, a chuva colando o cabelo à testa, e por um momento, o mundo parou. Você me faz lembrar por que luto, João.
Não só por justiça, mas por um futuro onde garotos como nós possam se amar sem medo. As palavras foram um bálsamo, e João, impulsionado pela adrenalina, estendeu a mão. Miguel a pegou, entrelaçando os dedos, um gesto simples, mas revolucionário, selando uma aliança de corações. A tarde os encontrou num pequeno fado house no Alfama, um refúgio onde a música chorava saudades antigas. Eles se esconderam numa mesa nos fundos, pedindo vinho tinto e petiscos, enquanto uma fadista cantava de amores traídos. Ouça, sussurrou Miguel. O fado é como nós, dor e beleza entrelaçadas. João absorvia, os olhos fixos no palco, mas sua mente em Miguel, a forma como ele tamborilava os dedos na mesa, a cicatriz no pulso que contava histórias não verbalizadas. Conversaram sobre sonhos. João queria estudar literatura na Universidade de Lisboa, escrever sobre amores invisíveis. Miguel, abrir um café-quer no Bairro Alto, um farol para os perdidos. Juntos, João arriscou, o vinho afrouxando a língua. Miguel hesitou, depois assentiu. Juntos. Mas a paz foi breve. O telefone de Miguel tocou. Vasco, a notícia vazou cedo. Eles sabem que temos provas. Fiquem longe do centro. Pânico renovado. Eles saíram correndo para o anoitecer, a chuva agora um dilúvio, e dirigiram-se ao Bairro Alto, onde o ataque iminente pairava como uma espada de Damocles. Chegando lá, o bairro pulsava com vida noturna incipiente, bares com bandeiras arco-íris tremulando na chuva, risadas e quando das portas abertas. Mas sombras se moviam, homens dos guardiões, infiltrados, prontos para o caos. João e Miguel se separaram, ele para alertar os donos dos bares, Miguel para confrontar Tomás, que, segundo um informante, liderava pessoalmente. João correu de porta em porta, a voz rouca de urgência: perigo. Saiam, escondam-se. Alguns riram, achando ser brincadeira, outros, veteranos de noites violentas, trancaram portas e ligaram para a polícia. O coração de João doía com cada rejeição, cada olhar cético, ecos dos preconceitos que ele mesmo carregava. Então, um grito cortou o ar, o bar do canto, onde Rui fora atacado, em chamas. Fogo laranja lambendo as paredes, fumaça negra subindo como um lamento. João correu para lá, ajudando a evacuar os poucos dentro, as chamas refletindo em seus olhos como lágrimas de raiva. E ali, no meio do inferno, ele viu Miguel, lutando com Tomás num beco adjacente, punhos voando em uma dança brutal de irmãos partidos. Par, gritou João, jogando-se entre eles, o calor do fogo lambendo sua pele. Tomás hesitou, o punho erguido, olhos selvagens reconhecendo, recruta, traidor. Você. O moleque do Rui. Miguel se levantou, sangue no lábio, e encarou o irmão. Acabou, Tomás. O mundo mudou. Nós mudamos. Sirenes soaram ao longe, a polícia chegando, e Tomás fugiu nas sombras, mas não antes de cuspir: vocês vão pagar. A tradição vence. João ajudou Miguel a se levantar, os dois ofegantes, o fogo crepitando atrás. Você está bem? Perguntou, tocando o rosto machucado dele. Miguel assentiu, puxando-o para perto. Graças a você. Você salvou a noite. No abraço que se seguiu, sob a chuva que apagava as chamas, João sentiu o amor se solidificar, não como fogo, mas como a terra fértil após a tempestade, pronta para crescer. Dias se passaram em uma calmaria tensa, Lisboa lambendo suas feridas como um gato ferido. A notícia do ataque explodira nos jornais, Vasco publicando a gravação com manchetes que ecoavam pelas 7 colinas, conspiração de ódio no coração de Portugal. Os guardiões recuaram para as sombras, Tomás sumido como um fantasma alentejano, mas João sabia que era só pausa. Ele e Miguel se encontravam em segredo, noites roubadas em parques esquecidos ou cafés periféricos, sendo laços que iam além da missão. Cada encontro era uma revelação, Miguel confessando noites de solidão após perder o irmão para o ódio, João compartilhando poemas rabiscados em cadernos escondidos, versos sobre toques não dados e olhares que queimavam. Leia para mim, pediu Miguel uma tarde no jardim botânico, sob as folhas exóticas que sussurravam segredos tropicais. João, corando, recitou: no silêncio das ruas de Lisboa, 2 corações batem em código, esperando o dia em que o Tejo os una sem correntes. Miguel ouviu, olhos fechados, e quando acabou, abriu os brilhantes. É nós. Você captura o que eu sinto, mas não sei dizer. Eles se sentaram lado a lado no banco de pedra, ombros tocando, o ar carregado de uma tensão doce, o limiar entre amizade e algo mais profundo. João queria mais, mas o medo ancorava, e se o amor os destruísse, como destruíra tantos antes? Em casa, as mentiras pesavam mais. A mãe notara sua ausência, os olhos vermelhos de noites insones. Estás apaixonado, filho? É uma rapariga boa. João desviou o olhar, murmurando sobre estudos.
O pai, ao jantar, comentou o ataque no jornal, esses radicais. Mas a verdade no que dizem. A família é sagrada. As palavras cortaram como faca, e João fugiu para o quarto, trancando a porta. Lá, ligou para Miguel, a voz embargada. Eles não entenderiam. Ninguém entende. Miguel, do outro lado, foi âncora, um dia, vão. Ou não. Mas nós entendemos. Isso basta por agora. A reviravolta veio numa carta anônima, entregue por um mensageiro no Rossio. Conheço seu segredo, João. E o de Miguel. Encontro no castelo de São Jorge, ou conto tudo. O pavor gelou seu sangue. Quem? Tomás. Alguém do grupo. Ele mostrou a Miguel naquela noite, no mirador em Alcântara, o Tejo negro abaixo como um espelho de abismos. É armadilha, disse Miguel, o rosto endurecido. Mas precisamos ir. Pela verdade. João concordou, o estômago revirando, mas uma determinação nova brotando, a de proteger o que tinham. O castelo, com suas muralhas medievais e vistas panorâmicas da cidade, era um labirinto de história e mistério à noite. Eles subiram as escadas íngremes sob a lua cheia, o vento uivando como banchés. No pátio central, uma figura esperava, não Tomás, mas Rui, o homem atacado, vivo, com curativos no rosto, apoiado numa bengala. Vocês vieram, disse, voz fraca mas firme. Eu enviei a carta. Precisava ver se confiavam. Alívio e raiva misturaram-se em João. Você nos matou de medo. Por quê? Rui sorriu debilmente, gesticulando para sentarem nas pedras frias. Porque os guardiões não acabaram. Tomás planeja algo grande, uma bomba simbólica na Parada do Orgulho, mês que vem. Eu tenho provas, mas preciso de ajuda para decifrar. Vocês são os únicos em quem confio. Miguel ficou rígido. Bomba. Meu irmão. Ele foi longe demais. Rui assentiu, os olhos cheios de tristeza. Ele sempre foi o favorito. Mas o ódio o consumiu. Lembra-me de você, Miguel, antes de mudar. A conversa fluiu como o vinho do Porto, amargo e encorpado, Rui contando como sobreviver ao ataque, escondendo-se com aliados na comunidade, e como descobrir o plano através de um infiltrado arrependido. João ouvia, o coração inchando de empatia. Rui, com sua coragem visível, era o que ele aspirava a ser. Eu ajudo, prometeu. Nós ajudamos. Miguel, após longo silêncio, juntou-se, por você. E por nós. Eles passaram a noite planejando no castelo, o luar banhando mapas improvisados. Rui revelou um laptop escondido, arquivos criptografados com nomes de cúmplices, políticos, empresários, até um padre conservador. Cifrem isso, e paramos eles. João, com seu talento para padrões literários, começou a traçar conexões, enquanto Miguel vigiava as sombras. Ao amanhecer, com o sol tingindo o Tejo de rosa, eles tinham um fio, o esconderijo principal dos guardiões numa adega abandonada em Belém, ironia cruel, perto da casa de João. Perto demais, murmurou ele. Miguel apertou sua mão. Então vamos juntos. Como sempre. De volta à cidade, a rotina se tornou vigilância. João mentia mais aos pais, saindo para aulas noturnas, mas o stress rachava sua fachada. Uma briga explodiu no jantar. O pai, lendo sobre a parada, resmungou, esses desfiles degradam nossa cultura. João explodiu, e se alguém que você ama fosse parte disso? Você o rejeitaria. Silêncio sepulcral. A mãe chorou, o pai o encarou, o que estás dizendo, rapaz? João fugiu, lágrimas quentes, correndo para Miguel. No abraço que se seguiu, num quarto alugado barato na Graça, ele desabou, eles sabem. Ou vão saber. Miguel o acalmou, cantando um fado baixinho, a voz rouca tecendo consolo. Então que saibam. Eu te protejo. O amor, até então uma semente, brotou naquela noite, não em palavras grandiosas, mas em gestos, Miguel limpando as lágrimas de João, João traçando as cicatrizes dele com dedos gentis. Eu te amo, sussurrou João, o primeiro a dizer. Miguel retribuiu, o beijo na testa um selo de pureza emocional. Mas o idílio foi interrompido por uma chamada, Rui, urgente. Eles pegaram o infiltrado. Vêm atrás de nós. Adega, agora. Eles correram pelas ruas da madrugada, o coração uníssono no pavor. Belém dormia, os monumentos náuticos sombras silenciosas, mas a adega pulsava com atividade. Escondidos atrás de barris velhos, viram Tomás coordenando, explosivos sendo embalados, rostos fanáticos ao redor. Pela tradição, bradou ele.
João gravou novamente, mas um barulho, uma lata rolando, os traiu. Tomás virou-se, intrusos. O caos irrompeu, correria, socos, o cheiro de pólvora prematura. Miguel enfrentou o irmão, João ajudou Rui a fugir com os arquivos. Pare, Tomás. Isso não é você, gritou Miguel, imobilizado. Tomás hesitou, o conflito rasgando seu rosto. Você me traiu, irmão. Por eles. Um soco derrubou Miguel, e João, vendo estrelas, jogou-se sobre Tomás, gritando, basta. Amor não é ódio. A polícia chegou, alertada por Vasco, e os guardiões foram algemados. Tomás, ao ser levado, olhou para Miguel com olhos partidos, me perdoa. Miguel, machucado no chão, sussurrou, sempre. João ajudou-o a se levantar, o amanhecer banhando-os em luz, e pela primeira vez, o futuro pareceu possível, não perfeito, mas real. A prisão de Tomás e dos líderes dos guardiões abalou Lisboa como um terremoto sutil, rachando as fundações do preconceito velado. Jornais estampavam fotos borradas, debates acalorados nas televisões questionando até onde vai a tradição. João e Miguel, heróis anónimos, voltaram às suas vidas, mas mudados, as cicatrizes invisíveis descendo os mais próximos. Eles se encontravam abertamente agora, passeios pelo Tejo de mãos dadas, ignorando olhares curiosos. Sinto-me vivo, confessou João numa ponta ao pôr do sol, o vento bagunçando seus cabelos. Miguel riu, puxando-o para perto. Você me faz sentir o mesmo. Como se Lisboa fosse nossa, finalmente. Mas a calmaria era ilusória. Em casa, o confronto veio como uma onda. A mãe, com olhos inchados, confrontou à mesa, aquele rapaz. Miguel. É ele, não é? O que o jornal mencionou como aliado. João congelou, o garfo caindo. O pai, rígido, interveio, filho, isso. Não é nosso caminho. A igreja. Mas a mãe o calou, virando-se para João com lágrimas. Eu te amo, meu menino. Sempre amei. Mas tenho medo, pelo teu futuro, pela família. João, voz trêmula, abriu o coração, mãe, pai, este sou eu. A Miguel como vocês se amam. É puro, é real. O ódio que vi. Isso sim destrói. Horas de lágrimas e silêncios se seguiram, mas ao final, um abraço hesitante da mãe, dá tempo. Aprendemos juntos. O pai assentiu, mudo, mas o gesto era um começo, uma rachadura na muralha. Rui, recuperando-se num hospital em Chabregas, convocou-os para uma visita. Vocês salvaram mais que vidas, disse, na cama branca, o rosto ainda marcado. Salvaram almas. A parada vai acontecer, maior, mais forte. Ele revelou uma surpresa, um grupo de apoio que Erque fundara, convidando João e Miguel a se juntarem. Sejam vozes, não sombras. João, tocado, aceitou, imaginando palestras em escolas, contos de amor que inspirassem. Miguel, relutante no início, eu sou lutador, não falador, cedeu ao ver o brilho nos olhos de João. Por você, falo. Entretanto, ecos do passado ressurgiram. Uma carta de Tomás, da prisão. Irmão, eu errei. O pai nos envenenou, mas teu amor me faz questionar. Visite-me. Miguel leu em voz alta para João, num café no Chiado, as mãos tremendo. Ele muda. Ou é truque? João, sábio além de sua idade, aconselhou, vá. O perdão não é fraqueza, é ponte. A visita foi árdua, na prisão de Évora, o Alentejo seco estendendo-se como uma tela em branco. Tomás, atrás do vidro, envelhecido pela culpa, chorou, eu odiava o que via em ti, o que eu temia em mim. Revelações caíram, o pai, abusivo, forçara Tomás a liderar para provar masculinidade. Miguel ouviu, perdoou em silêncio, e saiu com o coração mais leve. Você tinha razão, disse a João depois, num trem de volta. Pontes constroem mundos. A vida floresceu em ritmos novos. João começou a universidade, aulas de literatura onde citava amores que de Camões reinterpretados, inspirando colegas a questionarem normas. Miguel abriu o café sonhado, siga-me, no bairro Alto, um oásis com paredes de azulejos e mesas para conversas profundas. João trabalhava lá à noite, servindo cafés e sorrisos, os dois trocando olhares cúmplices sobre o balcão. Amigos surgiram, Vasco, o jornalista, tornando-se mentor, uma artista lésbica chamada Sofia, pintando murais de amor nas paredes do café. A comunidade crescia, sendo uma rede de apoio contra o isolamento. Mas o clímax veio na Parada do Orgulho, uma explosão de cores nas ruas de Lisboa.
Milhares marchavam, bandeiras arco-íris dançando ao som de música eletrônica misturada a fados modernos. João e Miguel caminhavam no centro, mãos unidas, Rui ao lado numa cadeira de rodas enfeitada de flores. O ar vibrava com cânticos, amor é amor. Mas tensão pairava, rumores de remanescentes dos guardiões. De repente, um grupo mascarado surgiu da multidão, garrafas molotov em mãos. Pânico espalhou-se, mas João, lembrando o fogo no bar, gritou, não corram. Juntos. Miguel o protegeu, Sofia jogando tinta nos agressores para desmascará-los. A polícia, alertada, interveio rápido, mas não antes de um confronto. Um dos atacantes caiu a máscara, revelando um ex-colega de escola de João, olhos cheios de confusão. Porquê? Perguntou João, voz quebrada. O rapaz, algemado, murmurou, medo. Do que não entendo. A parada continuou, mais forte, um testamento à resiliência. Na praça final, com o Tejo como testemunha, Miguel subiu ao palco improvisado, microfone na mão. Hoje, celebramos não só orgulho, mas perdão. Meu irmão errou, mas eu o amo. Como amo este homem ao meu lado. Ele puxou João para cima, o beijo, casto, cheio de emoção, e quando aplausos. Lágrimas rolaram, não de dor, mas de catarse. Naquela noite, no café vazio, eles dançaram ao som de um fado suave, corpos próximos em harmonia. Obrigado por me seguir, sussurrou Miguel. João sorriu, obrigado por me guiar. O amor deles, forjado em mistério e conflito, era agora uma tapeçaria rica, tecida de perdão, coragem e eterna saudade de Portugal. Meses viraram estação, o outono tingindo Lisboa de dourado e vermelho, folhas caindo como confetes de uma festa eterna. João e Miguel navegaram as marés da vida juntos, o café siga-me tornando-se para eventos, noites de poesia quer, workshop sobre identidade, jantares onde famílias como a de João aprendiam a ouvir. A mãe de João visitou uma vez, hesitante, mas saiu com um abraço apertado e um pastel de nata para levar. O pai demorou mais, mas um dia apareceu sozinho, pedindo conversar como homens. Sentados à mesa, ele admitiu, eu fui cego, filho. Mas ver teu brilho me ensina. Lágrimas fluíram, e o perdão selou uma ferida antiga. Rui, agora em pé firme, CO liderava o grupo de apoio, sua história inspirando documentários underground. Tomás, em reabilitação na prisão, trocava cartas com Miguel, progressos lentos, mas reais, um testemunho de que o ódio podia ceder ao entendimento. Ele pergunta por ti, disse Miguel a João uma noite, lendo à luz de vela no quarto deles, agora compartilhado num apartamento modesto na Moraria. João sorriu, traçando padrões no peito de Miguel. Diga que o perdoou também. Todos merecemos segundas chances. Desafios persistiam, olhares na rua, debates familiares, o peso da visibilidade num país onde o progresso era frágil como vidro de murano. Uma vez, um cliente no café resmungou aberrações, mas Sofia, a artista, rebateu com um desenho rápido, dois homens de mãos dadas sob o arco da Rua Augusta, silenciando-o com arte. João escreveu seu primeiro conto, publicado num zine local, Siga-me, sobre um garoto descobrindo mistério e amor nas ruas de Lisboa. As palavras fluíram de sua alma, catárticas, e Miguel chorou ao ler, orgulhoso. É nosso. Nosso legado. O ápice emocional veio no Natal, com as luzes da cidade piscando como estrelas caídas. Eles reuniram amigos no café, Rui, Vasco, Sofia, até a mãe de João trazendo doces caseiros. Fados ecoaram, risos misturaram-se a brindes, e no meio da festa, Miguel ajoelhou-se, não com anel, mas com uma chave simbólica do apartamento. Siga-me para sempre, João. Seja meu lar. João, olhos marejados, aceitou, o beijo sob o visco um voto de eternidade emocional. A multidão aplaudiu, e pela primeira vez, João sentiu-se completo, não apesar do passado, mas por causa dele. Anos depois, olhando para trás, João via o mistério inicial não como maldição, mas bênção, o beco escuro que os unira, o fogo que os testara, os segredos que os libertaram. Lisboa, com seu fado e seu Tejo, ensinara que o amor verdadeiro, profundo, resiliente, vencia precedentes, sendo tapeçarias de esperança onde antes havia sombras. E assim, sob o céu estrelado de Portugal, dois corações batiam em uníssono, guiando outros a seguirem, sem segredos, sem medo.